Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Então ele o abençoou e ele abençoou como se ele fosse Esaú, né? E ele perguntou: você é realmente meu filho Esaú? E quando ele disse: eu sou, Ani, não é? É uma meditação cabalística. Sim, eu sou. Ou sou eu? Ele disse: sirva-me e deixe-me comer da caça do meu filho para que eu possa lhe dar minha bênção mais íntima. Então ele o serviu, comeu e trouxe e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: aproxima-te e beija-me, meu filho. Ele subiu, beijou, ele cheirou suas roupas e disse: o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Veja, do Gan Éden, aquilo que aconteceu lá atrás, ó, ele estava sentindo esse cheiro agora. E ele então o abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra, a abundância dos grãos, novos e vinho. Sirvam-te os povos e as nações se curvem diante de ti. Seja senhor dos seus irmãos e deixe que os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Malditos que te amaldiçoam e benditos os que te abençoam. Assim Jacó deixou a presença de seu pai Isaque. Depois que Isaque terminou de abençoar Jacó, seu irmão Esaú voltou da sua caça. Ele também preparou um prato e levou para o seu pai. Disse ao pai: deixa meu pai sentar e comer a caça de seu filho, para que me deis a sua mais íntima bênção. Seu pai Isaque disse: quem é você? E ele disse: eu sou seu filho Esaú, seu primogênito. Isaac foi tomado por um temor muito violento. Quem foi então? Ele exigiu que caçou a caça e trouxe para mim. Além disso, eu comi dele antes de você chegar e o abençoei. Agora ele deve permanecer abençoado. Quando Isaú ouviu as palavras do seu pai, começou a soluçar selvagem e amargamente disse a seu pai: abençoe-me também, pai. Mas ele respondeu: seu irmão veio com astúcia e tirou a sua bênção. E ele continua aqui, Esaú disse: ele foi então chamado de Jacó, porque para que pudesse suplantar essas duas vezes. Primeiro ele tirou o meu direito de primogenitura e agora tirou a minha bênção. E acrescentou: você não reservou, pai, uma bênção para mim? Ele diz aqui. Isaac respondeu dizendo a Esaú: mas eu constituí senhor sobre você. Dei-lhe todos os seus irmãos por servo e eu sustentei com trigo e vinho. E o que então ainda posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: você tem apenas uma bênção, pai. Abençoe-me também, pai. E Esaú chorou alto. Isaac, seu pai, respondendo-lhe, disse: veja, sua morada, você vai desfrutar da gordura da terra e do orvalho do céu acima. Contudo, pela tua espada, veja, preste atenção nessa passagem aqui,
pela tua espada tu viverás, e servirás a teu irmão. Mas quando você ficar inquieto, você quebrará o jugo de seu pescoço. E Esaú guardava rancor de Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe havia dado. Esaú disse comigo mesmo, que vem o período do luto do meu pai, e eu matarei meu irmão. Era uma promessa. Quando a gente volta aqui para o nosso slide, a gente vê que essa briga é uma briga, né, entre duas espiritualidades. Tudo aquilo que é idolatria, né, por exemplo. Se você pega... deixa eu fazer um desenho aqui. Se você pega um certo objeto, não é? E coloca ele enterrado no chão, por exemplo, ele é mais ou menos assim, não é? Ele é assim, só que eles vão diminuir um pouquinho aqui, ó. Então, ele vai ficar aqui assim, olha, veja. O que que lembra isso aqui, não é? Uma espada, não é? Uma espada que também parece uma cruz, não é? Olha só. E o que que foi, não é? Que foi usado aqui do lado esquerdo para perseguir a Torá? Essa espada. Toda a história da humanidade, não pense que foi fácil, principalmente para aqueles que guardavam a Torá, que morreram em inquisições, pogroms. É que eu não tenho a lista aqui agora, é uma pena. Morreram por causa de quem? De Esav, que tinha prometido matar todos aqueles que pegassem a Torá. A ideia lá é que Esav defendesse Jacó, mas Esav não queria, ele queria o poder para si. Então, ao invés de guardião, ele se tornou uma pessoa que ia atacar todo o sistema da Torá através da idolatria. Por isso que os idólatras sempre foram mais numerosos do que os monoteístas. Muito bem. Quando então o Jacó sabe disso, ele vai correr para a casa de Labã. Depois ele vai voltar e ele vai enfrentar um anjo, que é o anjo chamado o anjo de Esav, que é o serpente. Porque o serpente ele não tinha aceitado o trato. E aí Jacó tem que lutar com ele para que ele abençoe. Quem foi abençoar é esse anjo negativo. Então Jacó passa de ser Jacó e passa a ser Yashurum, ou Israel. Veja, a palavra Israel não é dada para um lugar aqui nesse mundo, é dado para um ser, que a gente vai entender, que é chamado de Israel. Chamado de Yashurum, Israel. Antes dessa briga, ele tem uma briga com esse anjo fere a coxa dele, porque na verdade o anjo feriu foi o órgão sexual para que não se gerasse mais filhos. Por quê? A ideia ali era os 12 meses com aquele mês extra, que é o 2 Adar, que a cada 19 anos acontece 7 vezes. Então eles não podiam ter mais filhos, por isso que o próprio José não tem um mês com o nome de José, mas tem um mês com nome de duas meias tribos, que são os netos de Issarraque, que são Efraim e Menachê. Né? Inclusive, na hora da bênção, futuramente, Jacó cruza a mão para abençoar e acabou abençoando o mais novo com a bênção do primeiro, etc. Existem muitas considerações dentro disso. Muito bem. Então, a gente tem aí um pouco da história. O serpente ele foi porque não queria aceitar, e o Jacó falou que ele não ia sair enquanto ele não aceitasse o trato. Ele ia ter que cumprir esse trato que ele teve com seu irmão, né? E aí, e com ele também, porque esse anjo daqui, que é o serpente, ele é o protetor dessa árvore aqui, ó. Tá vendo? E uma coisa que muitas pessoas não observam é que esse anjo ele tem, olha só, vamos lá, Sam, eu vou escrever Sam e depois eu vou separar o nome, né? Sam e depois a palavra El. Então é Sam, Ma, né? E o final é esse El aqui. Esse El é divindade. Muitos anjos vão ter um fragmento El ou até mesmo Yud-Re no final. Mas geralmente tem uma parte de anjos que tem El e veja aqui é o que? Isso aqui é divindade. Divindade que esse anjo aqui tem.
Muito bem. Veja, por isso que todo mundo que vai para o lado do cérebro esquerdo tem essa ideia aqui. Agora a gente tem uma promessa, que esse anjo aqui, perdão, o anjo desse lado aqui atacaria esse lado. Por quê? A ideia ali é que eles do lado da esquerda é que eram os verdadeiros servos de Deus e não Jacó, que era monoteísta. Porque o Esaú ele tinha vários deuses, casou com mulheres de outras nações, todas essas coisas que a gente vê por aí estava dentro de Esaú. Enquanto Jacó ele só servia a um Deus só. Muito bem. Então, como ele correu, depois ele voltou, enfrentou o anjo e tem toda uma história ali muito bonita. Então nós perguntamos, chega um momento no Taná que existe uma coisa muito interessante, né? São dois momentos, na verdade. Um primeiro momento, a gente vai ver aqui no livro de Neemias, ou Malaquias, na verdade. Então aqui Deus ele faz uma promessa, faz meio que uma questão entre os arrogantes, os malfeitores e os justos, e ele promete que no futuro tudo isso ia mudar, não é? E ele falando aqui que vai trazer cura, Shem, né? E depois ele fala aqui, né, que vai esmagar os ímpios, todos aqueles que não entenderam a Torá, etc. E aí uma coisa que ele deixa um mandamento aqui, ó. Lembre-se dos ensinamentos do meu servo Moshe, a quem encarreguei no Horebe, de leis e regulamentos, né, para todo Israel. Na verdade, eles escondem aqui, ó, eles não falam Torá, tá vendo? Eles botam leis, porque a ideia de lei é muito estranha para o Novo Testamento. Porque justamente os personagens de lá veio quebrar a lei. E Paulo justamente fala, né, sobre o que é essa Torá comparado agora com o novo personagem que surgiu lá. Quem é a Torá? Porque é muito mais maravilhoso o que eu estou falando aqui e estou fazendo, não é? Mas há uma promessa, ó, de que Deus ele mandou que eles ficassem com a Torá. E aí aqui diz outra passagem, olha, ele enviaria, não é? Tá aqui, ó, eu enviarei o meu profeta Elias antes que venha o terrível dia de Deus, não é isso? Depois ele diz aqui, ele reconciliará os pais com os filhos e e os filhos com seus pais, para quando eu vier não cause destruição total da terra. Aqui existe uma explicação mais profunda, mas vamos ficar aqui, né? É, numa mais básica. Eis que vos enviarei o profeta Elias até que venha o terrível dia de Deus. E aqui porque aqui existe uma questão que Elias reconheceria o Messias. Mas o que acontece lá é que o Messias que reconhece o Elias. Uma coisa muito estranha isso. Porque se era o Elias, inclusive no começo ali fala assim, olha, ele viu uma pomba descendo sobre ele, o que é altamente paganismo, né? Porque no próprio livro de Romanos fala sobre isso, olha, deram a imagem de aves e homens a Deus, e olha só, parece que é uma coisa muito contraditória ali, né? A coisa é tão massificada dentro da ideia das pessoas que eles não conseguem ver esses pequenos detalhes. E aí foi falar que João era Elias, só que João mesmo, a gente tem um estudo sobre isso, fala que não era Elias, nem profeta ele era, nem nada disso, e ali começou-se a quebrar a Torá, a ponto do próprio apóstolo Paulo falar que a Torá, agora comparada a esse sistema, era como estrume, era como, para não usar uma palavra que não está lá, era como adubo. E o que é um adubo? Adubo é uma coisa que passou por um estado de putrefação, né? Ou seja, pegar a Torá e comparar a Torá com uma coisa que chegou ao nível de putrefação não são palavras de um judeu. E a questão é que Paulo, que tinha um nome judaico, ele troca o nome judaico para agora se chamar por um nome romano. Veja, o encapsulamento agora, o sincretismo dos romanos entrando dentro da Torá, modificando tudo o que está escrito aqui. Muito bem. E o que acontece? Dentro disso tudo, foi escrito algumas coisas pelos profetas, né? E também não só pelos profetas, mas também pelos sábios. Por exemplo, no livro de Daniel,
Está escrito aqui, deixa eu achar. Ele falará palavras contra o Altíssimo e perseguirá os santos, né, do Altíssimo. Ele pensará em mudar o tempo e as leis, e elas serão entregues no seu poder por um tempo e tempos da metade de um tempo. Tudo bem. Se a gente pega isso aqui e leva para dentro da religião que surgiu ali há 2000 e poucos anos atrás, é o que aconteceu. Porque, veja, o calendário hebraico está no ano de 5.784. Esse acontecimento ele mudou o quê? Os tempos e mudaram as leis da Torá também. As pessoas então começaram a pensar que essa lei, essa Torá não tinha mais validade. E aí o que que fizeram? Foram lá para dentro daquele sistema. Só que como os sistemas eles são inimigos, não é? Eles vão fazer o que? Eles vão se enfrentar. Sempre vai haver uma perseguição, sempre vai haver um ataque de um contra o outro. Mulher, mas como que pode isso? Isso acontece somente no nosso mundo? Não, veja, no mundo espiritual. Com a sua espada, veja, o estrago que o cristianismo fez na humanidade. Eu citei os judeus, mas não só contra os judeus, contra os índios, contra os astecas, contra os índios nos Estados Unidos, por causa dessa questão da conversão. Se não houvesse conversão, eles não eram salvos. Fez contra os judeus que entendiam a Torá de uma outra forma, mexeram em tudo que podiam mexer, fizeram pelos poderes do inferno uma desgraça nesse mundo. Tá vendo? Tudo com aquele jeitinho sorrindo. Mestre, mas como que pode ter acontecido isso? Como a gente fica se perguntando, como que isso pode ter acontecido no nosso tempo? Por exemplo, a gente fala sobre o Holocausto. Como pode o Holocausto ter acontecido? O Holocausto ele foi, né, atingiu os judeus, atingiram negros, ciganos, etc. Como pode uma coisa dessa? Como pode as pessoas pegarem navios, atravessarem os oceanos, irem para a terra de outras pessoas, roubarem os seus tesouros, roubarem as suas vidas? A maior covardia que existiu na história foi o que a Igreja Católica, o apoio da Igreja Católica à escravidão dos negros. A escravidão indígena também aconteceu, mas não foi tão cavada como foi a escravidão dos negros. Tudo isso feito em cima dessa religião. Qual era a ideia? Aquelas pessoas não tinham almas, não é? Mas aí a gente pode perguntar assim, mesmo assim como tudo isso aconteceu, como que tudo isso pode ter acontecido? É uma pergunta que nós devemos fazer, como isso. Basta você pegar o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é um livro anti-Torá. Ele é inimigo do povo semita que guardou a Torá, não é? Enfim, então ele é um livro, não é, que a gente tem um estudo aqui, ó, muito bem elaborado, né? Eu não vou ler tudo, eu só quero... Pode falar, por favor? Pois não? Deve ser alguém que não sabe mexer ainda. Tá bom, vamos continuar aqui então. Veja, o Novo Testamento é um livro anti-Torá. A Torá não é um livro anti-nada, porque a Torá ela tem que ser entendida perante o Zohar. Mas quando eles pegaram a Torá literal e viram lá, ó, destrua essas 7 nações, apedrejem esse, sem um entendimento de um sábio de Torá, aquilo tudo virou uma realidade na humanidade. As pessoas achavam que era natural matar uma pessoa que não cria naquilo que eles criam. E o Novo Testamento, aqui no Evangelho de Mateus, ele está cheio dessas questões. Veja, os fariseus, os saduceus são chamados de raça de víboras. Isso aqui em Mateus 3,7. No 12,34, os fariseus são chamados de raça de víboras. Veja, pede-se a condenação dos fariseus pela rejeição dos mandamentos. Está vendo aqui? Ó? Qual mandamento se eles mesmos pediram o fim da lei? Os fariseus são chamados de guia de cegos que conduzem cegos, tá vendo? Porque eles conheciam a Torá,
Enquanto no Novo Testamento agora você tinha que seguir um determinado espírito e não a Torá. Agora você não precisava mais ler, e é até dito que os apóstolos eram analfabetos, por isso que talvez eles tenham sido convencidos daquilo ali. Pede-se para ter cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui no Mateus 16:6. É dito que os fariseus têm um coração duro, não é? Diz ainda aqui no Mateus, os discípulos de Jesus irão julgar 12 tribos de Israel. Aqui já tem uma grande falha. Por quê? Porque aqui estava Judas no meio desses discípulos e Judas não pôde julgar as 12 tribos de Israel. Porque ele, ao botar a mão num pote com Jesus, Jesus deixou o Satanás entrar nele. Imagine você, a gente está fazendo uma ceia, somos amigos e vamos molhar, não é? É o nosso pãozinho de peça ali na água, né? Matizar. E aí eu sei que o mal vai entrar em você. E aí até qualquer ser humano normal não faria uma coisa dessa. Ninguém é louco, né? E ele enche o Judas dessa força, né? Aí vai dizer que Judas estava roubando os tesouros lá, as coisas, mas por que ele perdoou os dois ladrões da cruz, né? É uma coisa meio estranha isso. Mas a gente está aqui usando a argumentação para vocês verem, para os novos, que quando a gente está falando desses assuntos, a gente tem uma base muito boa, né, para mostrar para vocês. Os fariseus são chamados de hipócritas. Os escribas, isso 22:18. Os escribas e fariseus são repetidamente chamados de hipócritas. Está vendo? São mentirosos. A casa de Jerusalém estará desabandonada e desolada, ou seja, lançou uma maldição sobre pessoas. E se você parar para pensar, quem era que ia mandar maldições na Torá sobre as pessoas? Balaque e Bilã, que eram dois feiticeiros. Os chefes dos sacerdotes do conselho condenam o JC como merecedor de pena de morte, né? O povo exige que o JC e não Barrabás seja crucificado. O sumo sacerdote e os fariseus solicitam uma guarda para o túmulo do JC. Não é? Olha só. Aqui existe outra incoerência, porque quando os romanos matavam as pessoas, o corpo ficava exposto na cruz e não era enterrado. Os guardas tremem e se tornam como morto quando o anjo aparece. Os mesmos anjos, os guardas que foram subornados para não falar nada. Gente, as pessoas gostam de dinheiro, mas se você ver dois anjos e aí chegar depois, olha, eu vou dar um dinheiro para vocês ficarem calados. Vocês ficariam calados? Não, não é mentira. O sumo sacerdote suborna os guardas para mentirem sobre suas ações. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, foi gerando todo esse lixo aí para o ataque aos judeus. No Evangelho de Marcos, dizem que os fariseus começam a entrar no conselho para matar o JC. Já estão culpando aqueles que nem tinham como se defender, porque estavam cativos. A condenação dos fariseus por rejeitar os mandamentos, mais uma vez. Cuidado com os fermentos do fariseu. É dito que os fariseus têm um coração duro. O sumo sacerdote e o conselho condenam o JC à morte. O povo exige que JC e não Barrabás seja crucificado. Agora, gente, vamos parar para pensar aqui. Vamos fazer aqui na nossa sociedade, não é? Nós temos aqui, vamos dizer, dentro de uma sociedade, ou até onde é a cidade que você mora aí, que é pequena, você sabe quem, não é? Você sabe quem é pior e quem é melhor, tal. E aí, entre duas pessoas, tem um ladrão e outro, não é? Que é um santo, um homem que cura todo mundo, anda no mar, pula, sei lá, faz tudo. E aí, chega na hora lá, o povo simplesmente fala, não, vamos escolher Barrabás. Olha a manipulação. Qualquer um de nós, apesar que seria assim, ninguém quer ver a morte de ninguém, faria pelo ímpeto da justiça. Falava, não, aquele homem ali, não pode se matar ele, deixa o Barrabás, né, morrer ali. Veja, olha como é que a manipulação mental é muito forte. E tudo isso foi criando aí na história, né, é, essa borra sobre a Torá, não é?
Mais uma vez a multidão vai ser chamada de raça de víboras, os membros da sinagoga de Nazaré tentam matar o Jota, é dito que os fariseus rejeitaram o propósito de Deus, os fariseus e estudiosos da Torá são condenados, não podem mais, cuidado com o fermento dos fariseus e com a hipocrisia. O príncipe da sinagoga é chamado de hipócrita, tudo isso nesses versículos aqui do lado. Disse que a casa de Jerusalém ficaria deserta. O chefe dos sacerdotes do conselho condenaram o JC como merecedor de pena de morte. Veja, o próprio Novo Testamento é uma carta condenatória para o povo judeu. O povo exige que o Jota e não Barrabás seja crucificado mais uma vez. No Evangelho de João, é dito que os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo. É dito que a palavra de Deus e o amor de Deus não está com os judeus. É dito que nenhum dos judeus faz o que está escrito na Torá. É dito que os judeus não sabiam daqueles que haviam enviado o Jota. É dito que os fariseus não conhecem nem o Jota nem o pai. É dito que os judeus são descendentes do seu pai, o diabo, sendo que a Torá não fala isso. Os fariseus e outros judeus são condenados como culpáveis. É dito que os judeus são ladrões e salteadores. Os judeus são retratados como aqueles que roubam, matam e destroem. É dito que os judeus pegaram em pedras para apedrejar o Jota. É dito que os judeus perceberam que teriam que matar Jota.